E direto notícia. Bolsonaro responde a Moraes, diz que não violou regras e fala em redes incontroláveis. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro protocolou resposta na terça-feira, endereçada ao ministro Alexandre de Moraes. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro protocolou na terça-feira, dia 22, esclarecimentos sobre possíveis descumprimentos de medidas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, o ditador de toga. Na petição, os advogados argumentaram que o ex-presidente não violou as regras impostas. Eles declararam o seguinte: cabe esclarecer que o embargante, Bolsonaro, não descumpriu o quanto determinado e jamais teve a intenção de fazê-lo, tanto que vem observando rigorosamente as regras de recolhimento impostas por esse tribunal, disse a defesa do presidente Bolsonaro. Os advogados alegam ainda que Bolsonaro não tinha sido intimado da nova decisão sobre publicações de entrevistas em redes sociais, o que também afasta a imputação de eventual descumprimento, diz a defesa. Além disso, ainda sustentam que Bolsonaro não postou, não acessou suas redes sociais, nem pediu para que terceiros o fizessem por si, reiteraram os advogados. Essa foi a resposta à ordem de Moraes, que deu 24 horas para que a defesa do Bolsonaro ele explicasse entrevistas em redes sociais. Bolsonaro ele foi abordado pelos políticos de direita, que fizeram um ato em defesa do mesmo após a determinação do mesmo Alexandre de Moraes, que determinou que Bolsonaro tivesse que usar uma tornozeleira eletrônica, e Bolsonaro ele foi abordado por repórteres ali e tal, e ele acabou falando a verdade, que ele está com uma tornozeleira eletrônica sem ter cometido crime nenhum, ele não roubou ninguém, ele não matou ninguém, ele não foi condenado, ele não é condenado, o Bolsonaro ele é investigado. O que existe contra Bolsonaro hoje são apenas narrativas, são falácias, são assassinato de reputação, e claramente querem inviabilizar a candidatura de Bolsonaro em 2026. Então a narrativa corre pesada contra ele. Então houve essa situação. Alexandre de Moraes deu 24 horas para a defesa de Bolsonaro se manifestar, correndo o risco dele ser preso, porque segundo o próprio ministro Alexandre de Moraes, a determinação dele, a ordem dele havia sido descumprida por parte de Bolsonaro. E a defesa de Bolsonaro se manifestou, acabando com essa narrativa de Moraes de que ele teria descumprido uma medida cautelar imposta pelo Alexandre de Moraes. A situação envolvendo a perseguição e a ditadura de toga, com o nome de Alexandre de Moraes agora nesse desgoverno Lula, é tão grande que os veículos de comunicação, até aqueles que prestam serviço para o descondenado Lula, agora estão se manifestando, mostrando que de fato estamos vivendo uma ditadura, uma censura imposta por Alexandre de Moraes. E vemos que o Globo, por exemplo, ele postou uma matéria dizendo o seguinte: proibir entrevista é indevido e inoportuno. Ou seja, se manifestando contrário à decisão de Alexandre de Moraes de proibir Bolsonaro de dar entrevistas. E o que motivou a decisão de Alexandre de Moraes foi a carta de Donald Trump e outras manifestações do presidente americano, que defendeu o Bolsonaro, dizendo que toda essa perseguição política contra Bolsonaro, na verdade, é uma caça às bruxas, assim como ele classificou essa situação envolvendo o Bolsonaro. E isso motivou Alexandre de Moraes a determinar essas medidas cautelares e a tornozeleira eletrônica. Outro argumento usado por Alexandre de Moraes, que é um argumento falido, é que Bolsonaro ele apresenta risco de fuga do Brasil. É uma falácia tão grande que até mesmo o ministro Fux ele se manifestou contrário à decisão de Alexandre de Moraes, dizendo que não existem elementos que comprovem essa tentativa ou evidenciem essa tentativa de fuga de Bolsonaro do Brasil. Então não há cabimento para que essa decisão de Moraes ela seja permitida, autorizada, de impor censura a Bolsonaro e tendo que colocar nele uma tornozeleira eletrônica como se ele fosse um criminoso condenado.
O Metrópolis postou o seguinte: Alexandre de Moraes calou a boca de Bolsonaro e também a da imprensa. Então, como a censura de Alexandre de Moraes, a ditadura de toga de Alexandre de Moraes está alcançando a imprensa, agora eles estão se manifestando contrário à ditadura de toga de Alexandre de Moraes. O Estadão, ele postou o seguinte: um caso escandaloso de censura. Moraes impede que declarações de Bolsonaro sejam divulgadas em redes sociais, mesmo por terceiros, o que é um evidente abuso, que de quebra da munição ao vitimismo bolsonarista. É claro que eles iam dar uma cutucada no outro lado aqui, mas eles estão expressando a indignação com relação à censura de Alexandre de Moraes. Essa ditadura de toga que vem crescendo no Brasil, vemos isso, aconteceu na Venezuela, que acabou deixando o ditador de toga, Nicolás de Maduro, tendo pleno poder na Venezuela, né? Ele que tem todos os poderes ali que prestam serviços a ele, ele acabou comprando todo mundo, e hoje a Venezuela vive uma ditadura tão cruel que obriga o povo a fugir de lá, e muitos vêm fugindo para o Brasil para tentar ter uma vida aqui. Retrato da ditadura de Nicolás de Maduro, que é amigo de Lula. E Lula deixa claro, a cada momento que passa, que ele quer trazer esse modelo de ditadura da Venezuela para o Brasil. Ele quer fazer do Brasil uma nova Venezuela. E a imprensa está acordando para isso. E agora estão começando a denunciar um fato, que é a ditadura de toga de Alexandre de Moraes. Deixe o seu comentário, o que você acha, se o Brasil de fato irá se tornar uma Venezuela de fato como é na Venezuela, porque hoje em dia ainda temos a chance de lutar, o povo ir às ruas, o povo se manifestar. É por isso que existe o desespero por parte da esquerda em querer impor a censura nas redes sociais, para que a voz do povo ela não possa ser ouvida, assim como é na Venezuela. Deixe seu comentário. Se inscreve no nosso canal, curta, comente, compartilhe o vídeo, pois assim estará ajudando o nosso canal a crescer. Vídeo novo todo domingo, às vezes posto antes também. Não deixe de ver a dica que deixei no primeiro comentário.